equipe de qualquer divisão que ele quiser, inclusive equipes do exterior, e o Santa segue sua vida diminuindo assim o custo mensal com o futebol profissional. Dentre aqueles jogadores mais jovens que eu vinha falando que renovaram seus contratos, Felipe Cardoso, o meia, né, que foi da base do Flamengo, sobrevivente do incêndio do Ninho, o Carlos Henrique, que fez uma boa pré-temporada 2023-2024, e o zagueiro Juan, que chegou a ser titular no amistoso com o 13, na Paraíba, em Queimadas. O Juan é o que está mais próximo de um acerto para ser emprestado a um clube que vai disputar a Copa Paulista. Copa Paulista é aquela competição envolvendo as equipes do interior de São Paulo, majoritariamente, que vale geralmente Copa do Brasil e Série D do ano posterior. Mas, Edinaldo, ainda naquela situação do Santa buscando receita, uma entrevista chamou a atenção, que foi a entrevista do Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, que ele concedeu na Rádio Clube, e ele falou que tem interesse, juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol, ele está tentando, junto à CBF, trazer um evento que, pelo menos na minha visão, seria muito interessante até para gerar receita ao Santa Cruz. Trazer a seleção feminina principal para um amistoso pré-Olimpíadas, visando essa preparação da seleção que ainda sonha, quer queira ou não, com o ouro olímpico, né? A seleção brasileira que ficou num grupo pesadíssimo nas Olimpíadas de Paris. E a seleção feminina vai fazer um amistoso no dia 27 de maio, vai fazer um amistoso no dia 4 de junho e segue viagem para a França para as Olimpíadas de Paris. Então existe essa possibilidade da Federação Pernambucana de Futebol conseguir, junto à CBF, trazer um desses amistosos da seleção feminina para o Arruda, o que geraria, quer queira ou não, receita para o Santa Cruz Futebol Clube, né, Edinaldo? Tem que se buscar, né? Tem que se buscar essas alternativas para que o Santa Cruz consiga fazer dinheiro. A ideia é boa, é uma ideia em que o Santa Cruz certamente vai ter um êxito financeiro, porque futebol feminino vai crescendo de interesse a cada dia que se passa no futebol do país e trata-se de seleção, né? E é uma nova geração, né? Depois da demissão da Pia, após uma Copa do Mundo paupérrima que a seleção brasileira fez na Austrália, na temporada, no ano passado inclusive, é uma nova chance para uma nova leva de atletas, né? Junto com o Arthur Elias, um novo treinador, para a preparação para as Olimpíadas. Quer queira ou não, Ed, eu acho que num jogo desse calibre, um amistoso pré-Olimpíadas, no mínimo 15 mil torcedores daria no Arruda para um jogo desse. E pelo que falou Evandro Carvalho, toda a renda, toda a receita ficaria com o Santa Cruz, a fim até de ajudar um filiado da Federação Pernambucana de Futebol. O interesse com referência ao futebol feminino, ele cresce, como a gente já falou, e num jogo desse sendo bem promovido, você tem possibilidade de chegar a um público desse, ou talvez até mais. Verdade. Né? Botar um preço mais acessível e fazer uma boa promoção do evento. E o Santa Cruz tirar proveito disso para angariar dinheiro, angariar alguma coisa para servir de sustentáculo financeiro ao longo da temporada. É outra via, né? A gente tinha falado do Retrô, que já sabe a sua estreia, sábado, em Palmeira dos Índios contra o CSE. A gente sabe que existe a possibilidade do esporte mandar jogos no Arruda. Existiu uma primeira conversa, uma conversa preliminar. Ainda, claro, outros passos não foram dados. Um primeiro passo apenas foi dado entre as duas diretorias. Existe a possibilidade do Arruda mandar jogos à Série A2, né? E a Federação Pernambucana arcando com o valor do aluguel do Arruda, o que daria para o Santa, pelo menos... O ano passado mesmo teve uma série de jogos no Arruda. Claro, né? isso. E o que ajudou bastante para o custo de manutenção, pelo menos básica, do Arruda e da sede social do Santa, né? Então, de fato, seria um valor a mais se a seleção feminina, de fato, vier disputar um jogo amistoso nas repúblicas independentes do Arruda. Ed, antes da gente falar um pouco de recuperação judicial, fala de SAF, porque eu recebi uma informação de bastidores de que o Bruno Rodrigues ele tá muito imbuído nessa busca pela pavimentação da SAF no Santa, porque você pavimentar o clube como um todo, né? Administrativamente falando, você tem que organizar todo o clube para começar a estudar propostas, possíveis investidores, tudo isso está sendo feito pouco a pouco, e até o Bruno Rodrigues falou que é um dos focos desse período do Santa sem jogos profissionais. Pavimentação do clube para que receba possíveis investidores e possíveis propostas vantajosas para o clube na transformação SAF. Só que eu recebi a informação de que existem alguns tricolores influentes que consideram que o momento atual, 2024, do Santa sem calendário nacional, não é o momento propício para
definir a vida do Santa no que diz respeito à SAF. Por quê? Porque o Santa teria que ser negociado por um valor muito abaixo do mercado, porque não tem divisão hoje para disputar. Eu coloquei hoje no assunto futebol primeiro tempo a fala do Dr. Lucas Cavalcante, que daqui a pouco fala sobre recuperação judicial, um dos advogados que dá o suporte necessário para o Santa no assunto, e ele falou que não acredita nisso, numa diminuição do valor do clube, porque todo mundo sabe que o Santa no próximo ano vai jogar a Série D. Até porque não é uma Série D que vai aumentar consideravelmente os olhos, né, o interesse aos olhos do investidor. Não é isso, gente. Santa Cruz precisa, na minha opinião, solidificar essa questão da SAF ainda este ano. Porque não tem outra alternativa, cara. O Santa Cruz vai ter muito compromisso para pagar, principalmente com referência à recuperação judicial. Com toda certeza. E você só vai conseguir esse fluxo de caixa se tiver o investidor. Se não tiver, vai pesar muito a situação financeira do clube. Então, se você puder viabilizar a SAF agora, que seja feita, porque eu não acredito. Tudo bem, está sem calendário, isso é ruim, mas não é uma Série D que vai fazer com que melhore a perspectiva de futuro do Santa Cruz. Acho que vai continuar a mesma coisa, sem dúvida nenhuma. E o calendário do ano que vem, o Santa já tem garantido o Pernambucano, já tem garantido a Série D do Campeonato Brasileiro. Pré-Nordestão, né? Pré-Nordestão, onde o Santa pode, a depender, claro, da equipe, do elenco, de tudo, todo o trabalho, classificar para uma fase de grupos do Nordestão. E se o Sport ganhar o Nordestão, pode ir para a Copa do Brasil. B, ele vai para a Copa do Brasil. São 3 vias: Nordestão, Copa do Brasil ou ganhar a Série B. Aí, se o Sport ganha alguma dessas competições, o Santa também fica com a Copa do Brasil. Ou seja, o Santa pode ter um calendário aí recheado, né? O sonho de consumo que não teve esse ano, o Santa pode ter no ano que vem. Quanto mais correr com isso, melhor, gente. Santa Cruz precisa alicerçar essa SAF urgentemente. Senão vai ficar difícil. Pois é, a gente escuta agora de outro assunto, né? SAF e recuperação judicial são assuntos que, quer ou não, andam de mãos dadas. E o doutor Lucas Cavalcante fala a respeito da situação atual da recuperação judicial. Qual a conjuntura de momento da RJ do Santa Cruz, que foi o primeiro clube da capital pernambucana a aderir? Sim, fomos o primeiro a pedir. A gente enxergou isso, essa necessidade. Isso aconteceu com outros clubes em outros estados e vem acontecendo. Então foi uma recuperação judicial muito bem pensada antes de ser ajuizada, até com a cautelar preparatória antes. E hoje, a recuperação judicial ela tem uma liturgia, ela tem um começo, meio e fim. A gente tem etapas a serem cumpridas, não depende apenas do Santa Cruz, mas depende de outros fatores, como os credores, as negociações, o judiciário, enfim, é um casamento de interesses, enfim, que vão se convergindo. Então, a gente já superou várias etapas ao longo do processo e hoje a gente vem negociando e conversando com os seus credores para aprovar o plano de recuperação judicial e avançar. Sim, uma das potenciais soluções da recuperação judicial, ela pode e tende ser através de uma SAF. Isso é público e está no nosso plano de recuperação judicial. Então, a gente acredita que pode ser uma das formas de recuperar, mas talvez não a única. A gente está conversando e buscando alternativas para negociar com os credores e honrar todo e qualquer compromisso que a gente vier a assumir dentro do plano de recuperação judicial. Pronto, tá então a explicação da atual conjuntura da situação da recuperação judicial do Santa Cruz Futebol Clube, Edinaldo. Valeu, Igor. Valeu, Ed. Aí o Tricolor do Arruda, você acaba de acompanhar a segunda-feira Tricolor aqui do Bola Rolando. Faltando 5 minutos para as 7 da noite. Bola Rolando. Mais um show de bola dos craques do Screte. Ô, Ana,